professora Angélica chegando aqui agora. Você que está aí do outro lado, né, juntamente comigo aqui, nesse nosso Vale Tudo, não é assim? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Nós estamos aí com apostas finais para você poder fazer sua prova, não é? Pois é, estamos aqui no Vale Tudo, né, desse nosso curso de auxiliar educacional. E a professora Angélica trouxe aqui, está trazendo aqui para você hoje, nesse nosso encontro, que é de muito, né, de muito aprendizado, de muita revisão. A professora Angélica vai conversar com você sobre condições que aconteceram, né, dentro da banca, de acordo com a banca aí, nas últimas provas, para que você fique atento, que você tenha condição aí de gabaritar língua portuguesa, nessa prova aí, se Deus quiser, nesse concurso que você irá fazer, né, esse fim de semana. Então, a professora Angélica quer deixar com você aqui, né, já o desejo de boa sorte, viu? Já de boa prova, tá? Mas também, né, desejo de vamos estudar mais um pouquinho, pelo menos essa reta final não dá tempo de ver alguma coisa, né? Pois é, então, olha só. O que nós vamos fazer aqui, a professora Angélica, como eu já disse, nós vamos dialogar um pouquinho, tá, sobre o que pode ser possível pra gente em prova, uma vez que a gente está em apostas finais, né? Para a condição nossa de prova aqui, nós estamos em apostas finais. Então, são cruciais, né? Então, vale a pena a gente aproveitar cada minutinho dessa nossa revisão, desse nosso Vale Tudo aqui, para a gente poder, né, sair bem aí, não só em língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas, né, que compõem aí a nossa condição de prova. Vamos lá. Então, no que diz respeito à língua portuguesa, né, a professora Angélica vai começar o nosso Vale Tudo conversando com você sobre as funções da linguagem, né, e sobre as variações linguísticas, tá? Esse negócio de linguagem denotativa, linguagem conotativa, viu? As variações linguísticas, né, que podem existir. Isso pode ser condição de prova pra gente, tá? Linguagem denotativa, conotativa, viu? Nós tivemos uma prova aí esse ano que abordou isso, tá? Então, nós podemos entender que às vezes vai cair uma condição dessa em prova pra gente também, tá? Pedindo aí, né, o tipo de linguagem que acontece, né, principalmente aí num panfleto, numa propaganda, né, em qualquer tipo de texto aí que você visualizar. Então, a primeira condição é isso, né? Interpretação de texto, a gente já falando sobre ela, está em todas. Então, a gente vai provavelmente ver uma prova aí recheada de interpretações para a gente poder fazer, né? Então, assim, a primeira condição voltada aí para a interpretação, que seja de propaganda, que seja de um texto qualquer, que seja de uma charge, né? Que a banca coloca muito essas condições. Nós podemos ver aí, viu, linguagem conotativa, linguagem denotativa, então nós vamos precisar revisar o que é denotação, o que é conotação, a gente precisa saber, né? A linguagem denotativa é aquela linguagem que acontece com sentido real, né? Não tem nada de figurado ali. Já a linguagem conotativa, ela tem um pouco dessa figuração, né? Sim, ela tem um pouco do sentido figurado aqui, que te leva já para o lado do subjetivo. Então, vale a pena você associar bem isso. Será que o que está exposto ali no texto tem sentido denotativo claro, né? Sentido real, sentido preciso? Se tem, é denotação, né? Se não tem sentido real, sentido preciso, é conotação que acontece ali. Nesse campo de denotação e conotação. Isso é muito importante nós sabermos, tá? Porque isso já aconteceu em prova e possivelmente pode vir aí pra gente de novo, tá bom? Outra situação que a gente entende, né, que nós estamos no Vale Tudo, como eu disse agora há pouco, são apostas finais, apostas que a professora Angélica acredita que pode cair. Lógico que o campo de língua portuguesa é um campo gigantesco, né, você sabe isso, é muito bom a gente colocar isso aqui para você. Nós estamos num ato revisional, num ato de bate-papo aí para você colocar as anotações finais, né, escrever aí as anotações finais. Então, tudo que você aprendeu, você já aprendeu. Agora, nós estamos aqui somente dialogando, revisando o conteúdo. Top? Pois é, olha só. Outra situação de prova, né, que também aconteceu aí recente, tá certo que às vezes, né, uma prova de prefeitura é uma condição assim, mas
voltado para a banca, né? Tudo que a gente coloca para você que é dentro da banca, a gente procura estar sempre o mais atualizado possível para que você possa gabaritar todas as disciplinas, né? Da prova. Então, o que acontece? Uma outra condição que foi de grande valia também e que consta para a gente, né, no nosso cronograma aí, é a condição de quê? De gêneros e tipologia textual, né? A gente viu isso, tá? A gente tem essa condição da linguagem, a gente tem a condição da tipologia textual sendo cobrada aí, viu? Então, quando você fala interpretação de texto, você vê essa tipologia, tá? Textual aí. Então, houve isso, tá? Já em questões. Então, aposte em uma questão de tipologia. Angélica, memoriza comigo aqui mesmo, esse negócio de tipologia, né? Existe o texto dissertativo, existe o texto injuntivo, existe o texto narrativo, né? Mas dentro da tipologia e gênero, pode acontecer lá, de acordo com o gênero, uma tirinha, pedindo para você poder interpretar aquela tirinha ali que foi dada na questão. Então, isso tudo pode acontecer. Tem interpretação, tem tipologia e gênero textual, né? Vale lembrar o quê? Que o gênero textual é o exemplo, tá? É a tirinha, é a charge, é a crônica, e dentro desse gênero você vai interpretar alguma coisa a respeito dele ali, tá? Então, muito cuidado. Por exemplo, será que o gênero tirinha, né? Será que ele tem que vir estruturado em forma de quadrinhos? Será que, né, que acontece quais condições aí com relação ao gênero tirinha, né? Então, assim, isso é muito importante você saber. Gênero e tipologia textual é condição de prova para a gente, porque envolve o campo da interpretação de texto num todo, não é assim? Pois é, então preste muita atenção. Aí, continuando, a gente tem a seguinte situação também, né, que foi condição de prova e que a gente também aposta aí, né, claro, né, que nós vamos apostar, pronome. Gente, quando a gente pensa em classes gramaticais, a gente precisa ter uma dedicação ao estudo do pronome, ao estudo da conjunção e essa condição de pronome, né? Lógico que foi cobrado, porque fala lá no nosso cronograma flexão das classes gramaticais, né? Então, já foi cobrado pronome, a banca gosta disso aí, então vamos nos preparar para pronome, tá? Atenção àquela condição do eu e do mim, do tu e do ti, a condição de pronome relativo, viu? Pois é, porque a gente vê muito isso aí, tá? Dentro dessa condição aí de classes gramaticais, vamos atentar ao pronome. A banca já cobrou uma questão aí recente, falando sobre os pronomes pessoais do caso reto, né? E do caso oblíquo. Por que aconteceu isso? Porque o pronome, essa classe gramatical chamada de pronome, ela tem uma infinidade de regras. Em todas as classificações, pessoal do caso reto e oblíquo, ou seja, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os de tratamento, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo, em todas as classificações há particularidades que são de grande valia para a gente em prova. Então, vamos apostar no pronome como condição de prova pra gente, tá? A gente aposta aí, a professora Angélica, professora Angélica, mas em qual? Bom, a banca abordou recentemente questões de pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, igual eu falei aqui, para você colocar um eu e um mim, um tu e um ti, né? Mas nada que impeça a banca de tratar o pronome em outra classificação agora, por exemplo, o pronome relativo. Ele é muito cobrado em prova. Você está preparado? Você visualizou? Você entendeu todos os pronomes relativos? Pronome relativo também é condição de prova, tá? Então, você tem, né, que afiar o contexto aí, viu? Estar preparado, preparada mesmo, tá? Porque em termos de pronome tudo é possível, né? Outra condição também que a gente vê é sobre o conectivo, tá? Se prepare com conectivo, viu? Pois é, a professora Angélica tá fazendo um apanhadão geral aí do que tem caído para você se preparar de forma bacana, são apostas para sua condição de prova. A banca já cobrou conectivo, cobra conectivo como um todo, viu? Então, entenda que conectivo não se trata só de preposições, né? Ou melhor, de conjunções.
preposições também são conectivos, tá? São consideradas conectivos, né? Nós temos duas classes de palavras que são consideradas conectivos, que é preposição e conjunção, tá? E a banca pode te pedir aí para fazer o quê? Para classificar o conectivo, viu? Colocado ali, né? Geralmente ali eles destacam o conectivo e pede para você poder colocar a classificação, marcar a linha alternativa, ou em relação ao contexto que vem, né, pela frente, ou com relação ao contexto que já aconteceu, mas a conjunção tá ali, ou a preposição está ali, vai te pedir relação de sentido, né, essa classificação aí, tá? Se indica condição, se indica conclusão, se indica concessão, se indica consequência, se indica finalidade. Então, muito cuidado com o estudo dos conectivos. Preposições e conjunções são conectivos de prova para você, viu? Pois é. E aí a gente vai também para quê? Para uma condição de análise sintática. A banca também cobra, né, e cobrou recentemente aí, tá, condições de análise sintática. Claro, né? E aí, professora, na análise sintática, quais são as apostas, né, para você poder trabalhar aí? Eu peguei uma condição aqui, que eu vi que a banca cobrou, achei interessante, porque trabalham várias coisas, né, em uma situação só, tá? Olha só como a banca já abordou e pode ser que ela coloque isso para você também, né? Fala que, como é que a gente pode dizer? Mesma função sintática, isso que seria o correto dizer para você. Vai te dar um trecho destacado lá e pedir lá embaixo, né? E esse trecho destacado pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um agente da passiva, e pede lá embaixo o termo destacado que tem a mesma função sintática. Então, isso é você ter o domínio da análise sintática, né? Da sintaxe, é você saber ali o quê? Que aquilo que você está vendo lá em cima, você saber identificar no enunciado que você está vendo e observar na alternativa a mesma função sintática, né? Se há a mesma função sintática ali de adjunto adnominal, de complemento nominal, de aposto, de vocativo, tá? A banca pode cobrar uma questão dessa, viu? Então, a gente tem que entender direitinho isso aí pra gente não errar de forma nenhuma, tá? Porque a professora Angélica não quer que você erre. Eu quero que você tenha o domínio ali, né? De observar sintaticamente as condições para que você possa associar e marcar a alternativa correta. Deixa eu conversar uma coisa com você. Falando desse negócio de objeto direto, objeto indireto, né? A mesma função sintática, cuidado, viu? Porque nós temos dois termos da oração que às vezes nos traz confusão, tá? É o objeto indireto e o complemento nominal. O objeto indireto, tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal, são termos que integram uma oração. Ou seja, são termos integrantes desta oração, tá? Ou de qualquer oração. A da oração em si, né? São termos integrantes dela. Só que o objeto direto, ele completa um verbo, né? Você está diante de um complemento verbal, tá? Já quando nós temos um complemento nominal, nós estamos diante de um complemento, né? Porque é complemento nominal, é um complemento, só que é um complemento que completa um nome. Por que eu falo para você observar a diferença de objeto indireto para complemento nominal? Porque ambos devem vir introduzido por preposição. Então, tanto no objeto indireto quanto no complemento nominal, nós veremos preposições introduzindo esses termos sintáticos. Só que a diferença é qual complemento aquilo ali vai, aquele termo destacado está completando, né? Se o que está destacado, introduzido por preposição, está completando um verbo, ele é um objeto indireto. Se aquele termo destacado, introduzido por preposição, está completando um nome, aquele termo destacado tem que ser um complemento nominal. Cuidado com essas atribuições, né? De mesma função sintática para a gente não errar, porque objeto indireto, objeto direto, aposto, vocativo,
né? Adjunto adnominal e complemento nominal não tem nada a ver, né? Objeto indireto com complemento nominal são coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que atentar a isso aí também, tá? Uma outra situação que vale muito a pena a gente associar é a colocação pronominal, viu? Pois é, esse negócio de colocação pronominal, sintaxe de colocação pronominal, que foi algo que veio cobrando aí no nosso cronograma, tá? Já aconteceu, a IBGP gosta de cobrar esse tipo de situação, viu? Colocação pronominal aí, próclise, mesóclise e ênclise. Vamos fazer uma revisão rápida aqui? Pois olha só, dentro dessa sintaxe de colocação pronominal, dentro das condições da colocação pronominal, a única colocação onde o pronome oblíquo acontecerá antes do verbo é na próclise, viu? Por quê? Porque também antes do verbo há algo que seja considerado o quê? Termo atrativo, tá vendo? Pois é, então isso a gente tem que entender. Tá, professora Angélica, mas me dá uma recapitulada aqui. O que é termo atrativo? Pois é, quando você está em uma frase, em um contexto frasal, onde há ali o ponto final, né, o ponto final, o que é considerado termo atrativo e que tem que vir antes do verbo para ele atrair o pronome oblíquo ou também para antes do verbo, o que tem que ser considerado termo atrativo aí é pronome, advérbio, conjunção, tá vendo? Algumas preposições. Então, essas são classes que servem como termo atrativo para atrair o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo, fazendo a próclise, tá? E detalhe, quando nós temos próclise, a próclise, o verbo ali, como, né, vai acontecer próclise antes dele, o verbo ele pode acontecer em qualquer tempo. Na ênclise e na mesóclise, isso não acontece. O verbo não pode acontecer em qualquer tempo quando eu vou fazer mesóclise e muito menos ênclise. Por quê, Angélica? Pela seguinte situação. Quando a gente tem mesóclise e ênclise, não há termo atrativo antes do verbo. Então, nós fazemos mesóclise quando o verbo se encontra em uma das formas do futuro. E nós fazemos a ênclise quando o verbo se encontra no presente ou no pretérito. Então, muito cuidado com essa diversidade aí do tempo verbal para você saber aplicar a mesóclise e a ênclise de forma correta, tá? Agora, vale lembrar também o seguinte, né? Porque a gente está em apostas finais. Você que está chegando agora, nós estamos no Vale Tudo aí, né? Para a nossa prova que acontecerá esse fim de semana. Então, o que acontece? Nós temos que entender o seguinte, que a próclise, ela é a única colocação que tem pronome, que tem termo atrativo antes dela, né? Porque vai também ter pronome oblíquo antes do verbo ali, viu? Então, a próclise é a única condição que precisa de termo atrativo em frase declarativa, que tem um ponto final. Agora, uma pegadinha de prova é o seguinte, quando você se deparar com uma frase exclamativa, lembre-se, todo contexto exclamativo, em todo contexto exclamativo, a única colocação que vai predominar é a bonitinha da próclise. A única colocação pronominal dentro de contextos exclamativos que nós podemos fazer é a próclise. Ah, professora Angélica, mas por que nas frases exclamativas nós só usamos próclise? Porque é contexto gramatical, é regra da gramática que vem dizendo simplesmente assim, que contextos exclamativos, a única colocação pronominal que é usada é a bonita da próclise, independente de ter termo atrativo antes do verbo ou não, tá? Qualquer palavra que acontecer antes do verbo em frases exclamativas atrai o pronome oblíquo também para acontecer antes do verbo. Beleza? Pois é, então cuidado com a colocação pronominal, porque já foi visto isso esse ano e com certeza, consta no nosso cronograma, com certeza é a aposta de prova pra gente. Uma outra situação, né, que a gente pode colocar é a condição de sentido, né? Por exemplo, vai te dar uma palavra lá e vai te pedir para substituir por outra sem que haja perda de sentido, né?
mesma condição, tá? Mesmo sentido. Isso envolve muito interpretação. Isso foi visto aí esse ano, tá? Na prova, em condição da banca, viu? E pode acontecer, porque envolve interpretação de texto pra gente, né? Pois é, com certeza aí vai envolver uma condição de interpretação de texto. Então, quando te pedir para analisar sentido, analisar a substituição de um termo por outro, tudo isso exige da gente, né, um contexto ali, um pouquinho de interpretação. Tá preparado, porque a prova ela é totalmente interpretativa, né? Tá? Então, o que acontece? Olha só, vai pedir aí verbo, viu? Isso, verbo é questão de prova, tá? Vai te pedir aí flexão do verbo, viu? Pode prestar atenção, porque uma questão de verbo é concreta na sua condição de prova. Pode pedir aí, ó, tempos e modos verbais. Um verbo que acontece na mesma flexão que o verbo que se encontra no enunciado. Aí lá no enunciado te dá um verbo ali na primeira pessoa do singular, no tempo presente. Aí vai pedir a mesma flexão, né? Em qual alternativa? Então você vai ter que achar, né? Ah, esse verbo aqui, ele tá na primeira pessoa do plural. Ah, ele tá no tempo presente. Ah, então eu tenho que achar lá embaixo aqui na alternativa também um verbo que esteja na primeira pessoa do plural, que também esteja no presente. Então eu tenho que fazer isso. Isso pode ser cobrado. Questão de verbo é questão de prova pra gente, viu? Nunca duvide disso, tá? Ó, e pode acontecer também uma mescla assim. A gente sabe que as principais classes de palavras que nós devemos levar para a nossa prova é preposição, conjunção, verbo, pronome, né? Advérbio, porque preposição, conjunção e advérbio são classes que exprimem relações de sentido, né? Então, interpretação na alta. Além de você saber quais são as conjunções, de você entender as preposições e os advérbios e suas classificações, são questões que exigem da gente o quê? Interpretação. Só que às vezes, e tem o pronome, óbvio, tem o verbo, que é a aposta sincera, a aposta válida para você. Além dessas, às vezes a banca pode mesclar uma questão te pedindo aí também, para você ver quantos substantivos ou quantos adjetivos ou quantos artigos tem, né? Ou quais são as classes que aparecem ali e te dá ali a primeira palavrinha, que é um substantivo, né? Por exemplo, dá um parêntese lá, que a palavrinha 1, ela é um substantivo, né? A palavrinha 2 é um adjetivo. Pedido para você classificar as palavras que estão destacadas dentro de um determinado trecho, né, dando nomes aí a elas de acordo com a classe gramatical a qual elas pertencem, né? Então, às vezes, uma palavrinha lá é um substantivo, a outra é um adjetivo, a outra é um advérbio. Lá na sequência vai vir, né? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, você tem que olhar a palavrinha lá, ver qual que é a função dela morfológica dentro do contexto e marcar a alternativa correta. A banca pode cobrar dessa forma também as outras classes gramaticais, né? Em apenas uma única questão, tá? Pode sim, viu? Pode acontecer isso sim, tá? Agora, crase é outra aposta da professora Angélica, lógico, né? Que nós vamos entender o uso da crase aí, a gente vai precisar visualizar, viu? O uso da crase, com certeza a gente tem que entender o uso da crase, tá? A crase é uma oportunidade válida de prova, tá? Então, assim, pode cair. Como que a banca pode pedir? Professor, vai te dar lá a primeira possibilidade, né? Pedir para colocar o A lá com crase ou sem crase dentro do contexto, depois marcar a alternativa correta. Ou a banca pode te dar afirmativas para você visualizar onde está correto o uso da crase, né? Isso aí a banca pode trazer dessa forma para você. Onde está correto o uso da crase, dando as afirmativas lá para você poder analisar, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para você? Nós estudamos dentro do curso mais de 16 itens de regra de crase. Então, assim, você precisa tentar levar para a prova o máximo de condição possível, né? Lembrando já de cara que, antes de palavras masculinas a gente não usa crase.
Antes de verbos, a gente jamais usará a crase. Nós jamais usaremos a crase aí, viu? Antes de pronomes pessoais, principalmente os do caso reto, ela, né, que costuma vir muito um ela lá na prova, não tem crase antes de pronome pessoal do caso reto, nem se acontecer no feminino. Nós vimos crase antes de pronome relativo, a gente viu crase em outras situações, mas nos pronomes pessoais do caso reto, de jeito nenhum. Então, ainda dá tempo de você correr, visualizar as regras da crase que nós temos no nosso curso, tá? Você que é nosso aluno aí na plataforma, vale a pena você fazer isso, porque isso é muito importante e é bomba de prova. Então, tem que saber associar direitinho para conseguir gabaritar e fechar aí, né? Com chave de ouro, tá? Olha só, vamos conversar um pouquinho agora, a gente ainda tem tempo nesse nosso revisional, nesse nosso momento de vale tudo aqui, sobre tipo de sujeito, tá? Ele também se encontra, né? O sujeito se encontra dentro dos termos da oração, se encontra dentro da sintaxe. Sintaxe é lógico, né? Que pode acontecer aí, porque é uma condição de prova pra gente, tá? A gente tem a oração e seus termos, né? Nós já conversamos sobre alguns termos aqui e agora a professora Angélica vai dar uma palhinha aí sobre os termos, né, essenciais, que é sujeito e predicado, tá? Muito cuidado com a oração sem sujeito, com o sujeito indeterminado, com o sujeito oculto, porque são, entre as classificações do sujeito, são as 3 classificações que mais nos traz problemas. O que é quando eu tenho sujeito oculto? Quando eu tenho sujeito indeterminado? Quando eu tenho oração sem sujeito, né? Pois é. Primeira coisa, são pegadinhas de prova. Quando você tem sujeito oculto, você não tem um sujeito visível ali. Ele está escondido atrás do verbo, né? E quando ele está escondido atrás do verbo, para que ele seja oculto, você pode achar eu, tu, ele, nós e vós. Somente um desses pronomes escondido atrás do verbo. Por que o eles não entrou aí? Porque quando você acha o pronome eles escondido atrás do verbo, você tem uma outra classificação. Você não tem sujeito oculto, você tem sujeito indeterminado, tá? Muito cuidado com isso, viu? Pois é, você tem sujeito indeterminado. Então, muita calma na hora de associar, tá? Por quê, Angélica? Por que quando eu tenho eu, tu, ele, nós e vós, eu acho sujeito oculto e quando eu tenho eles, o sujeito já muda para indeterminado? Porque eu posso saber, eu sei quem sou eu sei quem somos nós, eu sei quem é tu, eu sei quem são vós, mas eu sei quem é ele e ela, mas eu posso não saber quem são todos eles, né? Então, por este motivo de não saber quem são todos eles, eu trato, né? Quando eu acho escondido atrás do verbo o pronome eles, eu trato como sujeito indeterminado. Da mesma forma que eu trato o contexto que tem verbo mais o se, e logo depois do se acontece aí preposição ou advérbio, tá? Nessa condição também eu tenho sujeito indeterminado. E no mais, a gente vai entender sobre a oração sem sujeito um pouquinho aqui também. A professora Angélica vai conversar com você sobre a oração sem sujeito. Quando nós temos oração sem sujeito, os verbos que acontecem ali, todos têm que ficar no singular. Isso é uma dica muito valiosa de prova. Se você tem oração sem sujeito dentro de um contexto, ou seja, o sujeito é inexistente, o sujeito não existe de forma nenhuma. Então, o que acontece? O verbo que acontece ali dentro, ele tem sempre que acontecer no singular, porque ele é considerado verbo impessoal. Tá vendo? Então, ele sempre tem que acontecer no singular. Beleza? Pois é, então muita calma, tá? Então, tem a condição dos verbos que exprimem fenômenos da natureza no sentido real. Tem a condição dos verbos que ser, fazer, passar, estar. Logo depois aí vem uma expressão adverbial. Tem a condição dos verbos bastar e chegar, vindo aí seguido de uma preposição, né? Em frase que indica ordem, né? Basta de conversa, chega de bagunça, basta dessa vida, né? Tem aí o verbo haver no sentido de existir, tá? Então, muito cuidado com essas condições sobre o uso do sujeito, viu? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Então, cuidado, tá? A professora Angélica está dizendo para você. Olha só, outra coisa que eu vi, que eu acho muito notável comentar também nessa nossa revisão, nesse nosso Vale Tudo aqui, é o seguinte,
acentuação gráfica, tá? Nós temos aí condições na acentuação gráfica que a banca pode abordar da seguinte forma: ou te pedir para visualizar, né, de acordo as palavrinhas que estão acentuadas dentro de uma mesma regra, tá? Ou pode pedir uma palavrinha que está corretamente acentuada, viu? Isso tudo pode ser tratado, tá? As palavras são acentuadas por uma mesma regra. Ou dentro do trecho tal, assinale a opção em que tem uma palavra acentuada corretamente. Então, você tem que saber das regras de acentuação gráfica. E eu já disse, acentuação gráfica e pontuação vem ganhando espaço nas provas de concursos públicos, tá? Então, muito cuidado, a gente vai apostar nisso aí também. A gente vai apostar com certeza nisso aí também, tá? A professora Angélica já falou de substituição, né, e tudo. Já falei de conjunção. Lembra das conjunções integrantes também, tá? São interessantíssimas essas conjunções integrantes, porque elas acontecem dentro do período composto, introduzindo orações subordinadas, substantivas, tá? O período composto também é brutal e a gente tem que saber, viu? Além da concordância aí, né, da regência, que a gente falou da principal condição, que é a crase, tá? Então, muita calma na hora. Professora Angélica deseja a você, viu, um ótimo estudo, assim, uma ótima prova, porque ainda dá tempo de você, né, ir lá no material, buscar, estudar um pouquinho. Então, assim, a professora Angélica deseja a você uma ótima prova, tá? Deseja aí ótimo desempenho e nós estamos junto com você aí, viu? Até a sua aprovação, tá? Porque aqui, né, o Vale Concurso é o curso que vale a pena, né? É isso aí, pois é, a instituição que vale a pena você estudar, para você se preparar, fica bacaníssimo aí em condição de prova, viu? Pois é, gostou desse Vale Tudo? Pois é, então o professor Angélica vai te fazer um convite, né? Deixe seu like, deixe seu comentário, qualquer coisa pode chamar a professora Angélica na rede social dela, ainda dá tempo antes da sua prova acontecer, a professora te ajudar aí a sanar qualquer dificuldade que você tenha, tá? Ainda antes da prova, viu? Um grande abraço e boa sorte. Tchau, tchau!